Obrigado, ó Pai, pela Tua fidelidade e graça sobre as nossas vidas. Abra a palavra comigo em 2 Samuel 9, versículo de 1 a 8. 2 Samuel 9, de 1 a 8. E o título dessa mensagem: uma mesa cheia de graça para você. Há uma mesa hoje, farta, cheia de graça para você. E o Senhor quer te convidar a sentar nessa mesa, a experimentar a mais rica refeição, que não se pode comprar com dinheiro, é de graça, é bondade de Deus. E eu quero convidar você a sentar nessa mesa, a mesa do Senhor, uma mesa que exala graça, perdão, vida, a mesa do Senhor. 2 Samuel 9, versículo 1. Certa ocasião, o rei Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amuel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto? Gente, você sabe que alguém está tão destruído para dizer que é um cão morto? Eu fiquei pensando sobre isso. O que significa um cão morto? Um cão morto é aquele que come as migalhas que caem da mesa e que não tem nenhuma perspectiva de vida. O rei Davi aqui na história, ele está na sua meia-idade e no êxito do seu reinado. Fica evidente nesse texto que nesta ocasião Davi estava tendo um momento nostálgico, um tempo de reflexão. Ele estava memorizando e olhando para todo o seu reino e vendo como Deus foi bom com ele, como Deus foi maravilhoso, gracioso com ele. Ele olhou para trás e fala: como pode Deus ser tão bom para comigo? Davi estava trazendo à memória como Deus lhe concedera muitas vitórias como rei de Israel. Davi foi um vencedor. Tanto é que Saul teve grande inveja de Davi, porque o Senhor era com ele. E naquele momento, até então, ele foi um rei de muitas conquistas. Até aquele momento não havia nada que desabonasse o seu caráter. Era um homem totalmente íntegro, reto diante de Deus. Seu reinado se multiplicara muito em extensão de terras. Ele foi um rei vitorioso, que nunca perdera até então uma só batalha. Israel estava vivendo como poucas vezes na história, um tempo de paz, de prosperidade, de grande justiça e bondade de Deus em toda a nação. Davi, nós tivemos lá em Israel, depois de Moisés, ele era um rei admirado pelo povo. Ele tinha o coração da nação. Todos reconheciam que o Senhor era com Davi e que ele conduzia aquela nação. Ele tinha o coração do seu povo. Todos reconheciam que ele era o rei ungido por Deus.
Além disso, o contexto diz, logo um pouco antes desse texto, que Davi ele governava. Eu gosto muito desses atributos. Por que ele foi considerado um rei segundo o coração de Deus? Ele governava com justiça, com misericórdia, com lealdade. Davi ele tinha graça no seu coração. E Davi não apenas lembrou das suas conquistas, mas também no seu momento de reflexão, ele lembrou de algumas pessoas que foram marcantes na sua vida. Ele começou a lembrar de pessoas que na sua trajetória foram fundamentais em quem ele se tornou. E uma das pessoas que ele lembrou, né, nesse momento foi exatamente Jonatas, que era um amigo que caminhou com Davi, filho de Saul, que foi um escudeiro. A Bíblia diz que a alma de Davi amou Jonatas tanto que eles eram leais e fizeram pactos um com o outro, né? De lealdade, de fidelidade, independente do destino. E a primeira pergunta que eu faço para você: você já parou para pensar quantas pessoas foram importantes na sua vida? De repente você olha para trás e fala pessoas que foram escudeiros, que em momentos de desafio estavam com você ali orando, abençoando sua vida, te encorajando, falando assim: ó, vai cara, Deus é contigo, Deus tem coisas maiores para você, né? Amigos de dores, amigos de lágrimas, amigos de alegria, né? Que você sentou à mesa, ou tiveram momentos como Davi, que Saul perseguia e Jonatas era um escudeiro leal. Olha, Davi, fuja, saia daqui porque meu pai quer te matar. Ele foi um leal escudeiro. E Davi ele lembra de Jonatas, pessoas que foram importantes no seu ministério, construíram os seus valores e fizeram parte daquilo que você se tornou hoje. Certamente a glória é de Deus. Amém? A glória é de Deus. Davi sabia disso. Deus me ungiu, Deus me separou, Deus me escolheu, Deus me deu o reinado, Deus fez tudo isso. Mas ele também parou para pensar em pessoas que fizeram diferença na sua vida. E talvez algum deles nem estejam mais vivos, né? Que foi o caso de Jonathan. Mas lembrando de Jonatas, ele faz ele faz uma pergunta cheio de graça para dar. Coração agradecido. Davi tinha um coração generoso, né? Ele sempre reconhecia que a construção, os donativos para a construção do templo, tudo vem de Deus. Um homem generoso, um homem que reconhece quem é Deus, sabe de onde saiu. E ele faz uma pergunta cheia de graça no versículo 1. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar, em algumas versões, benevolência por causa da minha amizade com Jonatas? Versículo 2. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem para que eu possa mostrar benevolência, lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei disse: onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amuel de Lodebar. Então o rei mandou chamar: traga Mefibosete, traga ele imediatamente à minha presença. E quem era esse Mefibosete, filho de Jonatas? Na tradução do hebraico, Mefibosete provavelmente significava o nome vergonha. E você sabe que no Antigo Testamento o nome tinha muito a ver com quem era a pessoa, com o seu destino, né? Com aquilo que era um estigma sobre a vida dela. O texto diz que Mefibosete morava em Lodebar. Lodebar no hebraico significa um lugar árido. Lodebar, uma terra onde não havia pasto. Lodebar, um lugar onde não havia colheitas. Lodebar, um lugar despovoado, um deserto total, onde ninguém queria ir morar lá. Ninguém queria ir para aquele lugar. Lugar árido, quem que quer ir morar num lugar desse, né?
lugar árido, distante, fora de toda a prosperidade, no deserto, distante de Israel, ele foi morar nessa região. Ou seja, o nome era exatamente o que ele se tornou na sua vida, Mefibosete. E por que esse homem estava nessa terra distante? E aí eu quero te convidar a entrar no túnel do tempo e voltar a 3.000 anos atrás, tá? 3.000 anos atrás. E estamos no tempo das dinastias de Israel, aonde quando um novo rei assumia, era normal que, pelo menos era comum, que todos os filhos e a descendência do antigo rei eram todos mortos. Quando um rei ele assumia, né, era normal que o monarca ele exterminasse todos os descendentes para não incomodar o seu reino. Era um costume, né, infelizmente, de Israel, inclusive, né, das nações. Então conquistavam, matavam os seus clãs, os seus líderes. E então, o que acontece? Essa família provavelmente, com certeza, entrou em pânico. Quando soube que Davi, ele começou a governar sobre Israel, e era a vontade de Deus, porque eles não conheciam quem era Davi, que era um rei de justiça, um rei de misericórdia, e inclusive o texto vai falar na história que quando Saul e Jonatas morreu, Davi se entristeceu muito, porque ele amava Jonatan. E ele reconhecia Saul, muitas vezes ele queria, né, teve a oportunidade até de matá-lo, e ele não fez. E ele mesmo disse, como posso eu tocar no ungido do Senhor? Porque ele reconhecia a autoridade. E a Bíblia diz que ele se entristeceu com a morte de Saul e Jonatan. Mas a família dos que restaram, né, Mefibosete e a sua família, eles, por não conhecer Davi, ficaram cheios de medo e fugiram para longe, né? Era uma motivação de fuga. Eles correram e foram para uma terra distante, aonde ninguém os encontrariam. Estavam lá cheios de medo. Mas o interessante é que nessa fuga tem algo que acontece com Mefibosete, querido, que além de tudo isso, medo, pânico, o seu nome, 2 Samuel 4, versículo 4, fala de uma tragédia que aconteceu na vida dele. Veja só o retrato da cena da fuga da família de Saul nas Escrituras. Olha só, Jonatan, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou cair e ele ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. No desespero, naquela fuga de sair, porque o rei assumiu o trono, eles saíram correndo. E nesse desespero, com a criança no colo, deixou cair. E o texto diz que foi um trauma irreparável, né? Ele ficou coxo das 2 pernas. Nem todo mundo teve uma história feliz no passado. Para alguns, seu passado foi marcado por tragédias como Mefibosete. Dor, marcas profundas que são até irreparáveis. Por causa dessas marcas, muitas pessoas perderam até a perspectiva de vida. E esse era o caso desse homem Mefibosete. O que era pior, piorou. Se é que pode piorar, né? Já viu aqueles momentos, né? O que é pior, não podia vir uma notícia melhor? Não, está piorando e piora. E a gente fica assim, que isso, né? E o que era pior na vida dele, piorou. Seu nome significava vergonha. Ele se tornou alguém fugitivo e cheio de medos e de indignidade. As circunstâncias o levaram a morar em Lodebar, um lugar árido, um lugar distante, um lugar deserto, um lugar onde não há pasto. Ele, em sua fuga, sofreu uma tragédia irreparável, ficou coxo,
era sinônimo de maldição, ok? Quem era enfermo não poderia frequentar o templo, ele não poderia estar em Israel. Então ele foi estigmatizado, dependendo dos outros o resto da sua vida, e estava lá, distante. E como o texto diz, no versículo 8, como um cão morto, sem perspectiva, sem sonhos, sem nenhum tipo de pensamento, sua vida estava estagnada. Durante anos ele ficou nessa terra distante, sem perspectiva de vida. E exatamente no tempo certo, no momento certo de Deus, na lembrança do próprio Deus, nesta ocasião, de forma coincidente, porque não existe coincidência, Davi está lá, sentado. Se estava no seu trono, eu não sei, ou na sua varanda, olhando os seus reinos, né? Olhando toda Israel. E ele pensa assim, será que resta alguém da casa de Jonathan? Olha como Deus foi bom para mim, para que eu possa ser benevolente para com ele. E então ele faz essa pergunta, chama Ziba e pergunta, há alguém ainda da casa de Jonatas para que eu possa ser benevolente, para que eu possa demonstrar lealdade pelo meu amor a Jonathan? Resta ainda alguém? E então, Ziba, ele responde, ainda há um filho de Saul, Jonatas, o aleijado dos pés. E o interessante, querido, que Ziba, que era um servo de Saul, a sua resposta não foi uma resposta assim, ainda há Jonathan, eu vou chamá-lo. Não, ainda há um filho, e ele é aleijado dos pés. Seria mais ou menos como se Ziba falasse o seguinte, tem um ainda, mas ele é um aleijado. Esse não serve. Ele não tem valor. Ele vai ser um peso para ti. Ele não tem aparência. Ele não é bonito. Não tem nada para oferecer. Não vai ajudar no teu governo. Olha, tem um lá, mas não adianta, é aleijado. Está lá. Às vezes a gente como igreja é assim também. A gente valoriza o estereótipo. O próprio Davi, ele sofreu isso. Apareceu o primeiro irmão, Eliabe, forte, guerreiro, né? O próprio Samuel, que escreveu esse texto, ele fala que Deus o corrigiu, fala assim, não fale quem é ungido, quem eu reprovei, porque o homem olha o exterior. É difícil, gente. Sabe, os nossos olhos, eles são carnais. Eles são... A gente se apoia a uma religião externa, ao estético. Eu amo estético, infelizmente eu vou falar para você, isso é uma coisa que é muito forte na minha vida, Deus trata o meu coração. Sabe quem decorou isso aqui? Foi um arquiteto, foi Deus, né? Mas a gente gosta, né? Gosta da coisa bonita, o louvor bem tocado, uma boa oratória, é bom, tudo isso é bom, não estou desmerecendo, mas Deus não vê assim. Deus olha o mais profundo. Para Deus, querido, o que o mundo rejeita, para Ele tem valor. O que o mundo rejeita, Deus Ele aceita, mas não o pecador, mas o pecador arrependido, os doentes, os fracos, os mancos, os cães, aqueles que se sabe que são mortos. Ziba parece que queria botar uma barreira. Não, rei, esse não merece. Esse não merece o teu favor. Será que de repente ele falou, ei, por que não sou eu, Ziba? Ele não. Eu estou aqui, rei. Ele não.
Quando o rei então ouviu que ainda há um, o versículo 4 que diz que imediatamente ele diz: onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amuel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. O que deve ter Mefibosete pensado naquele momento, né? Longe, fugitivo, provavelmente ele não queria ser encontrado, ele estava com pânico e medo, e de repente o rei chama ele à sua presença. Meu irmão, certamente ele pensou: eu vou morrer, já era a minha vida, estou perdido. Só que o texto vai dizer então que Davi, ele pergunta: Mefibosete, é você? Versículo 6 a 9. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, e o rei pergunta: Mefibosete? E ele respondeu: sim, teu servo. E a primeira palavra que o Senhor diz, quando ele se apresenta na presença do rei: não tenham medo. Não tenha medo, disse o rei Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: olha só, amado, o sentimento da graça. A resposta dele é o sentimento da graça. O que a cruz faz conosco. Porque eu e você somos como Mefibosete, um cão morto. E ele diz: quem sou eu, Senhor? Eu sou alguém indigno, esquecido, machucado pela vida. Eu sou um cão que come as migalhas que caem da mesa. Um cão morto, sepultado, sem perspectiva de futuro. Quem sou eu? E você vê a graça do rei. Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia a ele e à família dele. Mefibosete, como nós, recebeu a graça do rei, recebeu o perdão do rei. Um homem indigno e esquecido é chamado para comer na mesa do rei todos os dias da sua vida, a comer as mais lindas e ricas refeições do Evangelho da graça de Deus, palavra de Deus. Estamos comendo na mesma mesa. E eu vou falar um negócio: que igreja abençoada. Que igreja abençoada nós temos. Aqui tem fartura de pão, tem evangelho, tem cruz. Essa igreja ama a mensagem da cruz, e nós pregaremos ela até morrer, o seu amor proclamar. Nós estamos comendo na mesma mesa, no mesmo lugar, querido, recebendo do Senhor as mais ricas refeições, como diz Isaías 55, sem custo, de graça, disponível para todo aquele que tem fome e sede de Deus. Um homem que o seu nome era vergonha, agora ele recebe um estado de graça e tem a honra de sentar à mesa do rei. Um homem que não queria ser encontrado, vivia cheio de medos, agora encontrou paz. O medo de estar diante do rei já não existe mais no seu coração, porque agora ele tem paz com Deus. Mefibosete, não temas, tu agora sentarás todos os dias na minha mesa. O homem que vivia num lugar árido, inabitável,
E agora é concedido para ele uma herança incorruptível, incontaminável, eterna e guardada nos céus para todos aqueles que creem. Um homem que vivia como um cão morto, que comia as migalhas que caíam da mesa, agora é convidado para participar da mesa do banquete. E agora, Mefibosete, que era um cão morto, sem perspectiva, tem uma nova vida, tem um futuro. O seu destino é totalmente transformado e mudado quando ele está diante do Senhor. Jesus, ele é o Rei de justiça e misericórdia. Sim, ele não chama homens comuns e homens sãos, que se consideram sãos. Ele convida você que se acha manco, indigno, que se sente um cão esquecido e distante de Deus. Jesus mesmo disse, e ele abriu o caminho de volta para o Pai. Ele é o caminho para que você retorne para Ele, para a casa do meu Pai. Há muitas moradas, há uma mesa cheia de graça. Ele chama doentes, ele chama arrependidos, ele chama os mancos, aqueles que não são para ser. Jesus chama os arrependidos, os que reconhecem os seus pecados, que estão manchados diante de Deus, que são convencidos diante do Senhor. Ele chama os contritos de coração, os mortos para a vida. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através de Cristo Jesus, há uma mesa cheia de vida, graça e perdão para você, amado. Através de Cristo Jesus, a graça, a vida e a perdão. Por isso, se você vê essa noite que está afastado, distante de Deus, o Rei te convida a você estar diante da mesa do Senhor. A mesa da comunhão, a mesa dos santos, a mesa do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Se o Espírito Santo, ele te toca a você voltar, e Deus, ele te chama à presença. Nós vamos cantar essa música, Em Tua Presença. E eu quero te convidar a você vir à presença de Deus, querido. Se esse é o dia que Deus marcou, que Deus se lembrou, que o Espírito Santo te toca, que Ele te convence, Ele te convida a vir à sua presença.